Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta. Vamos aqui ao último número, o número 8. Por que o último? Porque o 9 eu já deixei lá junto com o 6, que é o mesmo esquema. Tá legal? Então, vamos aqui fazer o número 8 e bora crochetar. Olá, vamos então fazer o número 8. Esse é um número cheio de curvinhas, né? E ele tem 3 partes, tá bom? A primeira parte está aqui embaixo, depois a segunda parte, né? Essa parte daqui até aqui, depois a terceira parte para encerrar, tá bom? Então vamos lá, vou fazer uma dessas partes com você para depois a gente fazer a união. Então, eu começo fazendo esse número 8, fazendo 7 correntinhas. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 correntinhas. Vou fazer mais uma correntinha, que é a correntinha da virada, aquela correntinha que eu não uso. E volto aqui nas 7 correntinhas, fazendo 7 pontos baixos. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, tem aqui a primeira carreira de 7 pontos baixos. Para fazer a segunda carreira, faço uma correntinha, viro o trabalho, vou fazer um aumento no primeiro pontinho. Depois, 5 pontos baixos, então, eu fiz 1, 2, 3, 4 e 5. No último pontinho aqui, eu vou colocar outro aumento, tá? Então, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento. Próxima carreira, faço uma correntinha, viro o trabalho, no primeiro pontinho eu faço um aumento, depois eu venho fazendo pontos baixos, que vão ser 7, então fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e no último pontinho eu vou fazer mais um aumento. Então, aqui está a terceira carreira pronta. Um aumento, 7 pontos baixos e um aumento. Próxima carreira, faço uma correntinha, viro o trabalho, faço aqui 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição é a carreira de número 4. Para a carreira de número 5, faço uma correntinha, viro o trabalho, faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E aqui eu tenho a primeira parte finalizada, então eu vou cortar o fio, vou arrematar todas as pontinhas aqui e já volto para a gente fazer a segunda parte. Então, aqui está a primeira parte finalizada. Essa partezinha que tem essa elevação, eu vou deixar na minha mão esquerda, aqui do lado da minha mão esquerda, porque eu vou começar a trabalhar nessa pontinha aqui. Então, neste primeiro pontinho aqui, olha, eu vou inserir a minha linha, tá? Eita, que tá difícil de entrar. Agora sim. Vou inserir a linha aqui fazendo aquela correntinha só para segurar, ainda não é o meu primeiro ponto, tá? Então, só fiz essa correntinha para segurar, e agora sim, neste mesmo pontinho aqui que eu coloquei a correntinha, ó, eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Então, fiz 1, 2, 3 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição. Então, a primeira carreira da segunda parte, eu começo com 3 pontos baixos e uma diminuição. Próxima carreira, faço uma correntinha, viro e vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 e o último 4. Próxima carreira é a carreira que vai unir as duas pontas. Então, eu vou fazer uma correntinha, viro o trabalho, vou fazer uma diminuição, um ponto baixo, um aumento. Uma diminuição, um ponto baixo e um aumento. Agora, eu faço uma correntinha, vou lá do outro lado, no primeiro ponto, faço um aumento. Depois, um ponto baixo. E nos dois últimos pontinhos que sobrou aqui, eu faço uma diminuição. Certo? Então, começou aqui, olha, com uma diminuição, um ponto baixo e um aumento, uma correntinha, um aumento, um ponto baixo e uma diminuição. Próximo passo,
vou fazer uma correntinha, viro o trabalho, vou fazer uma diminuição, 5 pontos baixos, então, 1, 2, aqui na correntinha, 3, 4, 5 pontos baixos, e nos 2 últimos pontinhos que sobra aqui, eu vou fazer outra diminuição. Então, uma diminuição, 5 pontos baixos, uma diminuição. Próxima carreira, faço uma correntinha, viro, vou fazer 7 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui, 7. Próxima carreira, faço uma correntinha, viro o trabalho, vou fazer um aumento, 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, e para encerrar, mais um aumento. Próxima carreira, uma correntinha, viro o trabalho, vou fazer um aumento, um ponto baixo e uma diminuição. Faço uma correntinha, viro o trabalho e repito aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho aqui a segunda carreira prontinha. Vou cortar o fio e arrematar todas as pontinhas que estão sobrando. Então, aqui eu tenho 2 partes prontas, falta fazer a terceira parte, né? Ó, falta fazer essa partezinha aqui de cima. Então, para isso, a gente vai começar nessa pontinha, certo? Aqui, neste primeiro ponto, vou inserir a linha, fazendo aquela correntinha para segurar, certo? E neste primeiro pontinho, eu já vou fazer um aumento. Ali onde eu inseri a linha, eu já faço o aumento. Depois, eu faço um ponto baixo no próximo ponto. E, na sequência, a diminuição. Então, começo com um aumento, um ponto baixo e uma diminuição. Próxima carreira, fiz a correntinha, virei, vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e no último aqui, 4. Faço uma correntinha, viro o trabalho, vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3, um aumento. E agora, eu vou ligar as 2 pontas com uma correntinha. Fiz uma correntinha, olha. Vou aqui do outro lado, no primeiro pontinho, e faço um aumento. E depois, os 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Ok? Então, aqui eu fiz, né, 3 pontos baixos, um aumento, uma correntinha, um aumento e 3 pontos baixos. E agora, continuando, vou fazer aqui uma correntinha para virar o trabalho. No primeiro ponto e no segundo, eu faço uma diminuição, ó. Juntei os dois em um só. E agora, eu vou fazer aqui 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sobra 2 pontinhos, eu vou fazer outra diminuição. Uma diminuição, 7 pontos baixos, uma diminuição. Faço uma correntinha, viro o trabalho, começo fazendo uma diminuição. Depois, sigo com 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Sobra 2 pontinhos que eu vou fazer uma diminuição. Uma diminuição, 5 pontos baixos, uma diminuição. E para encerrar este número, faço uma correntinha, viro o trabalho e faço 7 pontos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui eu vou cortar o fio, vou arrematar todas as pontinhas,
Porque primeiro eu vou fazer o fechamento aqui destes círculos no meio, né? E como que eu faço esse fechamento? Com agulha de tapeceiro. Então, uma costura simples, eu vou unir as duas pontas, fazendo a costura com agulha de tapeceiro. Como eu já fiz isso várias vezes aqui no canal, eu vou fazer essa parte em off e já volto com você. Qualquer dúvida que você tenha neste fechamento do círculo, vai lá no vídeo do número 6, que eu fiz ele também, tá bom? Então, vou fazer os arremates que falta aqui e vou fazer o fechamento dos círculos e já volto. E aqui estou de volta, eu fiz o fechamento, ó, dos 2 círculos aqui com agulha de tapeceiro. Agora, falta eu fazer o fechamento aqui em volta, tá? O fechamento aqui em volta é só começar a fechar em pontos baixos, unindo os 2 lados, ok? Então, aqui eu passo de um lado, passo do outro, faço um ponto baixo e assim eu vou fazendo por toda a volta. Quando tiver pontos baixos, faz pontos baixos. Quando for carreiras, um ponto baixo para cada carreira. E à medida que você for fazendo o fechamento, vai colocando o enchimento para que quando chegue no final ele esteja prontinho, ok? Ainda mais esse número que tem bastante curvinha, precisa ir colocando à medida que fecha, porque tem lugares que a gente não vai conseguir acessar depois, ok? Para colocar o enchimento. Então, vou fazer este processo aqui em off e já volto com vocês com esse número prontinho aqui para mostrar, ok? Então, até já! E assim temos o número 8 todo aqui contornado em pontos baixos, com o enchimento e finalizado, prontinho para ser utilizado aí, tá bom? Então, esse aqui é o último número. O próximo vídeo eu vou trazer os sinais matemáticos, sinal de subtração, adição, multiplicação e divisão, e também o igual, tá? Para facilitar aí, para ajudar a criançada a aprender a fazer continha. Tá legal? Então, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!